Você já se perguntou por que algumas economias crescem enquanto outras entram em crise? Ou por que os preços sobem, os juros mudam e os governos tomam certas decisões que afetam diretamente a sua vida? Para a maioria das pessoas, a economia parece algo extremamente complexo. Mas Ray Dalio, um dos maiores investidores do mundo e fundador da Bridgewater Associates, conseguiu simplificar tudo em um modelo claro e fácil de entender. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Como funciona a economia de acordo com Ray Dalio? Ray Dalio explica que, no fundo, a economia é simplesmente a soma de transações. Tudo o que acontece no mundo econômico é baseado em pessoas, empresas e governos comprando e vendendo bens, serviços e ativos. Cada vez que você compra um café, paga uma conta ou investe em uma ação, você está participando da economia. É como se a economia fosse uma grande máquina, formada por bilhões de engrenagens pequenas, e cada engrenagem é uma transação. Essas transações são movidas principalmente por crédito. Para Dalio, o crédito é o motor que acelera ou desacelera a economia. Quando as pessoas e empresas têm acesso fácil a crédito, elas compram mais, investem mais e, consequentemente, a economia cresce. Mas quando o crédito fica caro ou escasso, o consumo diminui. As empresas seguram investimentos e a economia desacelera. É por isso que os bancos centrais, como o Banco Central no Brasil ou o Federal Reserve nos Estados Unidos, são tão importantes. Eles controlam os juros, que determinam o custo do crédito. Um ponto central na visão de Ray Dalio é que a economia funciona em ciclos. Existem os ciclos de curto prazo, que duram entre 5 e 10 anos, e os ciclos de longo prazo, que podem durar décadas. Os ciclos de curto prazo geralmente acontecem quando o crédito cresce muito rápido. As pessoas se endividam, consomem além do normal, os preços sobem, inflação, e, em algum momento, os bancos centrais aumentam os juros para frear esse excesso. Isso causa uma desaceleração ou até uma recessão. Já os ciclos de longo prazo estão ligados ao acúmulo de dívidas ao longo das décadas. Quando o nível de endividamento fica insustentável, mesmo juros baixos não conseguem estimular a economia. É aí que entram medidas mais drásticas, como impressão de dinheiro, pacotes de estímulo ou até reestruturações de dívida. Dalio mostra que, em momentos assim, os governos muitas vezes recorrem à desvalorização da moeda para reduzir o peso da dívida, mas isso também impacta diretamente a população, corroendo o poder de compra. Outro ponto importante que Ray Dalio destaca é o papel da produtividade. Enquanto o crédito gera ciclos de expansão e contração, é a produtividade que realmente determina o crescimento econômico sustentável no longo prazo. Quando um país investe em tecnologia, educação e infraestrutura, ele consegue produzir mais com menos recursos, e isso gera crescimento real, não apenas artificial impulsionado por crédito. Agora, trazendo isso para a sua vida, entender esses mecanismos ajuda você a tomar decisões melhores como investidor. Quando você percebe que a economia está em uma fase de expansão exagerada, pode ser hora de ter cautela e não assumir riscos desnecessários. Por outro lado, quando o ciclo está em baixa e todos estão pessimistas, podem surgir grandes oportunidades de investimento. Dalio também enfatiza a importância da diversificação. Já que a economia é cíclica e ninguém consegue prever o futuro com exatidão, diversificar seus investimentos é a melhor forma de se proteger contra as incertezas. Ele defende a ideia do All-Weather Portfolio, uma carteira de investimentos que resiste a diferentes cenários econômicos, seja de crescimento, recessão, inflação ou deflação. Em resumo, a visão de Ray Dalio mostra que a economia não é um mistério inalcançável. Ela é uma máquina previsível movida por crédito, ciclos e produtividade. E quando você entende essa máquina, consegue se posicionar melhor, proteger seu patrimônio e até aproveitar oportunidades que passam despercebidas pela maioria. Outro ponto que Ray Dalio sempre enfatiza é que por trás de toda essa mecânica existe o fator humano. Governos, bancos e indivíduos tomam decisões baseadas em incentivos, emoções e até erros de julgamento. É por isso que muitas vezes vemos bolhas de otimismo ou ondas de pessimismo extremo que não fazem sentido racional, mas que influenciam profundamente os ciclos econômicos. Entender essa dimensão humana é tão importante quanto entender os números. Se você quer realmente se destacar como investidor, não basta olhar apenas para uma ação ou uma moeda específica. É preciso entender o funcionamento dessa engrenagem maior chamada economia. E como Ray Dalio ensina,
Quanto mais você compreender os ciclos e o papel do crédito, mais preparado estará para tomar decisões inteligentes no mercado financeiro. Portanto, nunca se esqueça: a economia é feita de ciclos, e o crédito é o combustível que move essa máquina.